Fala, José. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Brasil foi colônia entre 1500 a 1822. Apesar que muitas pessoas não gostam desse termo colônia, mas foi colônia. Todos os reis que tinham nesse período, nesses séculos, eram reis de Portugal, né? E o Brasil era apenas uma espécie de extensão desse domínio de Portugal. Não tínhamos reis, os reis eram portugueses. O certo é que, na época das guerras napoleônicas, a família real vem para o Brasil. Dom João, que ainda não era Dom João VI, mas ele vem para cá, né, o príncipe regente. A administração toda vem para o Brasil, e ele, como na condição já de rei, ele torna o Brasil uma espécie de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, a partir desse momento, o Brasil passa a tem um status diferente, um status de rei. Mais na frente é que o filho dele vai proclamar a independência do Brasil. Então a pergunta é, nós tivemos dois reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou tivemos, se entendermos que o Brasil já era reino antes disso, poderíamos considerar que Dom VI também era rei do Brasil? Bom, meu amigo Christian, assim, a historiografia diz-nos que existiram dois reis no Brasil, Dom Pedro I, quarto de Portugal, e Dom Pedro II. Se me perguntares a mim, eu direi que Dom João VI também foi rei do Brasil. Aliás, na altura, a capital do reino, desse reino global do Brasil, Portugal e Algarves, seria em território brasileiro. Portanto, essa é a minha resposta. Existiram 3 reis no Brasil, 2 imperadores e 3 reis. É isso. Essa forma de ver a história, eu concordo com essa forma de ver a história. Esse erro que se comete no Brasil, ao não considerar os reis portugueses de 1500 para cá como também reis do Brasil, aconteceu com Portugal. Portugal, quando se tornou independente da ancestral Galécia, se formou num reino independente, seguiu por si só o seu caminho. Também esqueceu, os historiadores do século XIX e por aí, esqueceram que Portugal tinha reis anteriormente. Esqueceu-se da Condessa Rainha Dona Teresa, do Dom Garcia. Eu, por exemplo, eu estou interessado em situar historicamente uma lenda aqui da minha região, e eu situei-a pelo ano 1030. Com razão ou sem razão, na altura, a historiografia portuguesa situa essa altura como sendo pertencente, inserido no Reino Leonês. Seja no Reino Leonês, seja no Reino da Galiza. Interessava-me saber quem era o rei dessa área. A área esta que estava mais ou menos estava mais ou menos inserida num reino galego, num reino leonês. Pouco me importa neste momento, para aquilo que eu quero explicar, ao tempo do Vermudo III. Eu tenho que considerar o Vermudo III como rei desta região onde eu me insiro, que mais tarde deu Portugal. Portanto, eu considero que, em relação ao Brasil, o Brasil tem uma história anterior ao Pedro Álvares Cabral. É uma história nativa, dos nativos, e depois foi colonizada pelo... Eu não vejo qualquer questão em se usar o termo colónia. Foi colonizada pelo reino português de então. E considero que ele teve reis desde a era das descobertas até que acabou o Império, mesmo antes do Dom João, pai do Dom Pedro. Portanto, eu concordo que nós possamos, não só a exemplo do que aconteceu em Portugal, dizer que só tivemos o primeiro rei foi o Dom Afonso Henriques. Eu não considero que tenha sido. Foi o primeiro rei do reino de Portugal. No entanto, tivemos outros reis, que foram da Galiza, foram de Leão, fossem do que fossem.
Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.